Um criador de aves verificou que após colocar n mais 2 aves em cada um dos n viveiros disponíveis, sobraria apenas uma ave. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma quantidade de aves numa quantidade definida de viveiros, por exemplo, vamos dizer que eu tenha 5 aves em cada viveiro e eu tenho um total de 3 viveiros. Quantas aves eu terei? Bom, se eu estou colocando 5 aves em cada um dos 3 viveiros, o meu total é o produto. 5 vezes 3, 15 aves. Isso vai ser correto para qualquer quantidade que eu tenha. Isso é só um exemplo para você perceber o que eu vou fazer. Então eu tenho uma quantidade de aves por viveiro e uma quantidade de viveiros. É esse produto, essa multiplicação que vai me dar o total de aves. O problema propõe que sejam colocadas n menos 2 aves em cada viveiro. Portanto, eu vou ter n menos 2 aves em cada viveiro. Isso vai se multiplicar pela quantidade de viveiros. E ele diz que a quantidade de viveiros é n viveiros. Então eu vou multiplicar quantidade de aves por viveiro pelo número de viveiros. Isso daria a quantidade de aves que estão nos viveiros. E ele ainda diz que depois de feito isso, sobraria apenas uma ave, ou seja, isso é o total de aves que estão nos viveiros, com mais uma ave que sobrou. Isso vai ser o total de aves que esse criador tem à disposição. As aves que estão nos viveiros, totalizando n mais 2 vezes n, mais uma ave que sobrou. Se a gente fizesse uma multiplicação aqui, uma distributiva, o que a gente ia obter como total? N vezes n vai me dar n quadrado, mais 2 vezes n vai ficar 2n, mais 1. E aí você deveria identificar que isto é o desenvolvimento deste produto notável. X mais y ao quadrado tem como desenvolvimento o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu sei disso, eu olho para cá e vejo, bom, meu total é o mesmo que n mais 1 ao quadrado. Veja que o desenvolvimento deste produto notável dará o primeiro ao quadrado, está ali, n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes n são 2n, vezes 1 continuam sendo 2n, estão aqui. Mais o quadrado do segundo, 1. Logo, o que a gente conclui é que o total de aves é dado por essa expressão, n mais 1 ao quadrado. E ele diz, o número de aves, o total de aves, para qualquer valor natural n é sempre o quê? Qualquer número que você substitua aqui, vamos supor, n igual a 7, você vai ter 7 mais 1, 8, e elevado ao quadrado, dando 64. Não, um outro valor n qualquer, sei lá, 2. 2 mais 1, 3, elevado ao quadrado, daria 9 aves. Qualquer que seja o número n, como ele falou, qualquer natural n que você substitua aqui, você vai pegar o número, somar 1 e elevar ao quadrado. Portanto, o número vai ser um quadrado perfeito de alguém. Letra C, que dizia que vai ser um quadrado perfeito. Qualquer número que você coloque no n vai fazer uma soma com 1, ou seja, você vai pegar o sucessor do n e elevar ao quadrado. Se o número pode ser escrito como quadrado de um outro natural, ele é conhecido como quadrado perfeito.